Olá! Hoje, 20 de maio de 2020, estamos seguindo aí em isolamento social, dentro do possível as pessoas estão mantendo-se em casa e enquanto nós estamos aí nessa condição, vamos continuar aí tentando, fazer todos os vídeos diariamente, todos os dias, entre 19, 30 e 20 horas, tá bom? Sempre dentro do possível, falando a respeito de gestão financeira, gestão empresarial de modo geral, tá bom? Não tenho aí um roteiro a seguir, Aqui não são aulas, é apenas um bate-papo a respeito desses tópicos que eu venho tendo a ideia um pouco antes aí do vídeo. Agora, ontem, dia 19 de maio, eu tinha falado a respeito do pedido de conversasse a respeito de planejamento financeiro, só que para falar sobre planejamento financeiro, eu queria expandir mais a ideia para começar falando sobre planejamento estratégico. E foi isso que nós falamos ontem, foi sobre planejamento estratégico no geral na empresa. Primeiro, mais importante, como eu sempre costumo dizer, a espinha funcionando, saiba para onde está indo, traga uma segurança maior a respeito dos passos a seguir lá adiante. E depois do planejamento estratégico, que de preferência tem que ser feito inclusive antes da criação. Alguém liga. Bom, me desculpem aí se eu não souber direito aí o trato certo aí com relação ao Instagram, isso é tudo muito novo para mim. E aí eu estou aprendendo, com o tempo. Então, no planejamento estratégico, sempre considerado como tendo uma necessidade de ser feito até mesmo antes da criação da empresa, porque ele que vai ser o estabelecimento do que é a empresa e para onde ela deve seguir. É do planejamento estratégico que vem o planejamento das outras áreas, tá? Do planejamento de marketing, do planejamento de RH, do planejamento de produção e do planejamento de finanças também. Só relembrando rapidamente, a gente tinha falado a respeito daqueles grandes tópicos que tem a missão, visão, depois o ambiente externo, quais são diferentes áreas, com relação ao ambiente externo, economia, demografia, cultura, comportamento, etc, etc, para que identifique-se quais são oportunidades e ameaças, e aí com a revisão do que são as competências e as deficiências da empresa, se possa estabelecer quais são os objetivos estratégicos da empresa de forma mensurável, depois as estratégias, depois os cursos de ação. Então observe, justamente quando se fala a respeito de cursos de ação que estão dentro da estratégia da empresa para atingir os objetivos, é que todas as 4 áreas de uma empresa vão ser acionadas, marketing, produção, RH, finanças, todas as 4 áreas serão acionadas. Então, não é algo, vamos dizer assim, isolado. Quando você vem a fazer um planejamento de marketing, é o planejamento de marketing e ele se origina por conta própria. Em tese, ele precisa ser decorrente, convém que seja decorrente de um planejamento estratégico, ou seja, de algo maior e que além do planejamento de marketing, em paralelo, também vai ter lá o planejamento das outras áreas, inclusive o financeiro. Bom, mas o assunto hoje é planejamento financeiro das empresas. Então, como eu coloquei, vindo do planejamento estratégico, então, aqueles cursos de ação que estão lá no final do documento do planejamento estratégico, todos eles decorrem de investimentos, sejam maiores, sejam menores, mas são investimentos. Como, por exemplo, se houver nos objetivos estratégicos da empresa a ampliação da abrangência geográfica, atendimento a uma quantidade maior de cidades, estados, enfim, ou talvez países, claro, vai precisar fazer investimentos, ou seja, criação de novas unidades, contratação de pessoal e assim por diante. Se for para que se estabeleça um aumento do faturamento da empresa, como um objetivo estratégico, também da mesma forma, vai precisar, talvez até mais fácil observar isso, também investimentos a serem feitos, seja com novos produtos, também contratação de pessoal, publicidade, ampliação da capacidade de produção e assim por diante. Então perceba, aqueles cursos de ação são, na verdade, investimentos. Como é que a gente pode colocar isso dentro agora, fazendo filhote do planejamento estratégico? São 4 filhotes, pelo menos do planejamento, pelo menos 4 filhotes, que é cada uma das 4 áreas. Para esse filhote aqui, que é planejamento financeiro, então você vai estabelecer como sendo aqueles investimentos que dizem respeito aos cursos de ação, que são atividades ou que são
programas, né, para atuação da empresa, né, para investimentos, né, ou sejam atividades ou sejam programas, né, projetos ou programas, né. Os projetos têm início, meio e fim. Então vamos supor, vamos abrir uma determinada unidade no bairro tal. Isso faz parte lá do custo de ação, aumentar o número de unidades em tantas unidades ano a ano. Talvez não vai estar estabelecido lá no planejamento estratégico qual é a unidade, qual é o bairro, como é que vai ser feito. Agora, lá no planejamento financeiro, aí você já vai precisar orçar dentro do que seria aí o projeto de abertura de uma nova unidade, todos aqueles valores, né? Tanto os gastos que vão ser necessários fazer para abrir a nova unidade, como as estimativas de vendas, né? São projetos, ele inicia, você foi lá e abriu. Depois que ele abre, aí ele passa a ser uma operação, ele está tendo lá dentro do programa, porque o dia a dia e a operação rodando, ele vai se misturar no bom sentido, com outras atividades que já estavam abertas, porque elas vão compartilhar determinados elementos que fazem parte da empresa como um todo, como, por exemplo, o próprio controle financeiro. Você tem um controle financeiro apenas de cada unidade? Tem, que diz respeito àquele caixa. Agora, ela precisa estar integrada num controle financeiro maior, assim como também os pedidos a fornecedores da mercadoria. Por exemplo, existe, né, uma central que vai recolher a informação de todas as unidades para poder fazer um pedido só, para poder ganhar poder de barganha com o fornecedor e assim conseguir comprar mais barato. Então veja, no planejamento financeiro existirão tanto os programas, né, que são do dia a dia, como eu acabei de dizer aqui alguns exemplos, como também os projetos de expansão. Todos eles são advindos do planejamento estratégico, né? Porque senão não adianta. O financeiro, na verdade, apesar de parecer ser um fim, porque afinal de contas, onde é registrada o pagamento do dinheiro para o dono da empresa, na verdade ela é um meio, ela é uma forma de fazer com que a empresa, a parte da produção, né, e das vendas e do marketing funcione, como estando lá no mundo real. Então, o financeiro serve apenas para dar esse suporte, né, e também para representar como se fosse um termômetro, para representar qual é a capacidade da empresa naquela produção em gerar mais valor do que consome, né? Bom, enfim, e aí dentro do planejamento financeiro a gente vai listar quais são os programas, né, que é lá do dia a dia, e quais são os projetos. Os programas é muito difícil explicar de uma forma generalizada, porque depende muito de quais sejam as atividades da empresa. Então, vão ter diferentes formas para se fazer o tipo de registro. Para os projetos, muito importante que você tenha isso numa planilha, né? Hoje em dia todo mundo tem acesso a uma planilha eletrônica ou mesmo pelo celular, para fazer lá as atribuições do plano de contas de tesouraria do que vai ser gasto. Então, do plano de contas de tesouraria tem lá as contas operacionais, investimentos, financiamentos. Então, você vai listar o que são os valores a serem gastos, né, antes mesmo de abertura da unidade, o que deverá ser, apesar de os meses seguintes, né, já ser a parte operacional, mas do ponto de vista do projeto, ele precisa estar contemplado lá, porque vai fazer parte do cálculo do que seria a viabilidade daquele projeto, por exemplo, da abertura da unidade naquele bairro. Então você vai lá compor o que seriam os gastos para cada uma daquelas contas de operacionais, investimentos e financiamentos para o mês 0, ou seja, antes da abertura da unidade, depois para o mês 1, para o mês 2, para o mês 3 e assim por diante. Além desses gastos todos, o que seria a estimativa de recebimento, mês a mês, claro que no mês 0 o valor é 0, e você vai identificar como vai ser aí essas vendas por formas diferentes. A primeira delas, por pesquisa de mercado, então é importantíssimo ter segurança, confiança a respeito dos números que são colocados como estimativa de vendas. Então uma pesquisa de mercado, contratando-se uma pesquisa de mercado, pode ajudar muito
principalmente se o dono da empresa não tiver muita informação a respeito do comportamento do mercado, como é que vai ser o público dentro naquela região, de acordo com o perfil do público que mora naquela região ou de quem deverá adquirir, quem deverá ser o cliente da empresa, né? É claro que a empresa, se tiver uma quantidade já grande de unidades, os gestores já sabem basicamente como vai ser o comportamento de uma nova unidade num determinado bairro que tem um determinado perfil de público. Então aí já tem uma confiança um pouco maior e talvez nesse caso seja possível dispensar uma pesquisa de mercado para poder levantar, inclusive, qual é o preço que tem-se a colocar nos itens, tá? O preço é proposto pela pesquisa de mercado também, que vai levantar e vai perguntar para as pessoas. Bom, enfim, aí então você está compondo esse projeto de investimento, né? Veja que eu estou falando a respeito de planejamento financeiro e estou iniciando pelos gastos. É exatamente assim que a gente faz, tá? Primeiro pelos gastos. Então você vai fazendo a composição do que seria cada um desses projetos de expansão da empresa. Eu dei o exemplo agora do que seria a abertura de uma nova unidade, poderia ser uma outra coisa, como por exemplo, poderia ser algum projeto de implantação de algum sistema de controle de qualidade, por exemplo, para a fábrica que a empresa usa. Então, além do próprio sistema que venha a ser instalado, ou talvez o módulo do ERP, também tenha que treinar o pessoal. Então tudo isso é dentro de um projeto, ou seja, é o projeto para fazer o acompanhamento da qualidade dos produtos fabricados, produzidos pela empresa, que requer não apenas, né, a instalação do módulo, como também o treinamento de pessoal e talvez outras questões, né? Então, quando você está falando a respeito de um projeto, ele não é apenas um único gasto, ele normalmente compõe de vários gastos e coisas diferentes. Imagine até mesmo, aí eu voltando para aquela situação de abertura de uma nova unidade, vamos supor que seja de um pequeno mercado, de um supermercado, de uma drogaria, enfim. Você precisa não apenas fazer um projeto que vai contemplar todo o gasto com reforma, né, como contratação de pessoal, compra de mercadoria, como também da publicidade de abertura, né, que é o que você vai gastar mais com publicidade, como também da publicidade que deverá vigorar, permanecer depois quando a unidade ainda estiver aberta. Então, são vários itens diferentes de gastos que estão compondo um projeto só. E não é uma coisa, um aspecto, um item apenas. São vários elementos que estão compondo o que seria um determinado projeto. A mesma coisa para os programas, né? São coisas diferentes, aqueles programas continuados. Que sejam programas de treinamento do pessoal, por exemplo, para a qualificação do pessoal. Então o pessoal lá do RH, por exemplo, que colocou, né, dentro do planejamento estratégico, não é que o pessoal do RH impôs colocar lá, isso foi combinado com todo mundo, que seria interessante ter, por exemplo, um programa de treinamento pela empresa e que fosse contínuo, que ele não fosse apenas vai lá, dá o treinamento e acabou, vamos ver quando é que vai ser feito de novo. Aliás, em essência, o ideal é que, do ponto de vista do RH, exista realmente um programa de treinamento que seja feito continuamente. Não necessariamente o mesmo treinamento para poder qualificar ou habilitar para a mesma especificidade, mas que venha numa evolução aquilo dali, inclusive para as pessoas que estão entrando, né? Para poder cada vez melhor tornar o pessoal aí mais eficiente dentro da empresa. Então, isso significa dizer que você vai também precisar identificar o que vai gastar, né, com relação ao programa. Outra coisa que me ocorre aí agora. Mesmo para os programas e quando se trata de algum tipo de investimento como esse, como por exemplo o treinamento, é também importante estimar o que é o retorno, tá? Mas como é que eu vou fazer estimativa de retorno de um treinamento? Ora, bola, se você vai gastar dinheiro com treinamento, então você tem que, de alguma forma, entender qual é o retorno que você vai ter daquilo, porque senão é melhor você não fazer. Se você nem entende o que é o retorno financeiro, porque de uma forma ou de outra vai ter que ser traduzido no aspecto financeiro. Não necessariamente que esse retorno vá acontecer de imediato, ou seja, tem uma alta liquidez.
Pode ser que seja um retorno para um treinamento que venha a acontecer alguns anos à frente até. Mas tem que estimar o que é. Tem que estimar qual vai ser o impacto do treinamento para a empresa no futuro mais distante. Porque senão não adianta você gastar dinheiro fazendo treinamento só para o pessoal, sei lá, só para dar tirar o peso da consciência de que você está investindo em treinamento do pessoal. Não é por aí, né? O gestor financeiro vai fazer gastos contanto que perceba quais são os retornos que deverão ter no futuro e que venha a melhorar o valor da empresa, aumentar o valor da empresa, porque está seguindo lá o planejamento estratégico, tá bom? A mesma coisa com relação à publicidade. Publicidade é um plano, é um programa que tem que ser mantido continuamente, não é algo que começa ou acaba. O que pode começar e acabar é uma campanha, aí você pode pensar como um projeto. Mas publicidade ela deve permanecer o tempo todo, continuamente. Então, da mesma forma, os gastos vão ser feitos e o que se espera ter de retorno especificamente por causa da publicidade que está sendo planejada fazer. Então, nós temos aqui os gastos, né, os investimentos que vão ser feitos pela empresa. Todos eles já detalhados com relação aos valores que serão gastos e as estimativas de recebimentos mês a mês para cada um deles. Aí é a hora de identificar quais são as fontes de financiamento que deverão ser usadas para cada um dos projetos. Isso a gente costuma dizer em gestão financeira e tem lá no curso. Aliás, eu acho que eu nunca falei a respeito do curso. Tem um curso de gestão financeira por fluxo de caixa. Dá uma olhada lá no site da Valoro, lá no link, lá no menu chamado cursos. Isso mesmo, cursos. Dá uma olhada lá. E a gente está falando também a respeito disso, de que quando você o processo de gestão financeira inicia no investimento, depois vai para a escolha das fontes de financiamento e depois do controle dos fluxos financeiros da primeira parte, e a mesma coisa que vai seguindo também no planejamento financeiro. Então a gente já definiu quais são os investimentos a serem feitos, existem cronogramas para cada um desses projetos, né? Programas cara, o nome sempre foi. Programas e projetos. Tem lá o cronograma, né? Agora é hora de identificar quais são as fontes de financiamento. São recursos próprios, recursos de terceiros, alguns de curto prazo, outros de longo prazo, né? E aí tem critérios para se escolher quais são as fontes que deverão ser usadas para cada projeto, para cada programa. Tem alguns projetos que convém que você use mais capital próprio, tem projetos que convém que você use mais capital de terceiros, tem projetos que convém que você use mais curto prazo, outro longo prazo e assim por diante, tá bom? Dá uma olhada lá no curso que você vai aprender a respeito. Então em algum vídeo, eu acho que em algum vídeo aí do YouTube eu deixei, né, informação aí a respeito sobre como fazer. Dá uma olhada por aí. Bom, então aí você vai escolher quais são as fontes de financiamento para cada um dos projetos e programas, tá bom? E aí você vai inserir, vamos dizer assim, naquela planilha as fontes que você escolheu. Então se aquela unidade para abrir num bairro da cidade, um pequeno mercado, por exemplo, então tá lá estabelecido, vou gastar tanto, por exemplo, tanto dos recursos que vão ser necessários para poder abrir a loja, a nova unidade, virão tanto de crédito de fornecedor, porque já que se trata de um mercado, os meus fornecedores vão poder me fornecer aí mercadoria, só que com condições especiais, porque eu estou abrindo uma nova unidade, então é muito comum negociar isso, tanto com o BNDES, tanto com recursos próprios, né, de reserva de caixa de longo prazo e assim por diante, depende de cada caso. E aí você vai colocar esses valores e as respectivas fontes também na planilha, tá? Para poder cruzar ali com o que deve ser aquele investimento que foi feito. Lembra, e também aí não é o caso de a gente colocar nesse vídeo agora, que quando você faz o confronto do que são as estimativas de vendas com os gastos que você deverá fazer mês a mês, é a partir daí que você vai calcular os indicadores de viabilidade, né? Que são VPL, TIR, Payback e assim por diante. Aliás, um parêntese com relação a Payback, cuidado com Payback, tá? Payback só pode ser usado quando se tratar de algum tipo de investimento que não seja ativo fixo. Se for ativo fixo, eu não uso o Payback. Regra geral, tá? Talvez tenha algumas exceções. Provavelmente tem. Mas era só parêntese, fechou parêntese. Então, depois de você ter feito, você fez a primeira etapa, né? As estimativas de recebimentos e aquilo que você vai gastar.
para poder fazer funcionar a unidade. E agora, na segunda etapa, quando você identificou quais são as fontes de financiamento, aí você vai agregar essas fontes de financiamento justamente à planilha do projeto de abertura de uma nova unidade. Então vai estar tudo lá composto, bonitinho, vai começar tal dia, dia e mês, tudo lá, certinho. Para cada projeto, para cada programa, tá tudo colocado lá. Tá bom assim? Olha, e para atingir o planejamento estratégico, tá? Para fazer lá o planejamento estratégico. E daí, a partir daí, você vai mesclar todos esses dados com relação ao planejamento financeiro no fluxo de caixa, no demonstrativo de fluxo de caixa, onde já tem por lá a projeção dos fluxos de caixa da empresa funcionando como ela é hoje para o futuro. Então é como sendo uma continuidade da empresa, né? Como se a empresa fosse permanecer semelhante no futuro ao que é hoje. Então você faz a projeção do fluxo de caixa diário, por exemplo, até 31 de dezembro de hoje é 2020, 2025, por exemplo. Eu não estou exagerando não. Porra, mas como é que eu vou fazer isso diariamente? Dá para fazer, pensa um pouquinho que dá para fazer. É óbvio que quanto mais distante, menos confiável vai ser aquele número. Ainda assim, é interessante que se faça, tá? E por dia. E depois, com o tempo, eu já falei muitas vezes sobre isso, todo dia você vai revisando aquilo ali lá para o futuro. O que mais importa, evidentemente, é um futuro mais imediato. Como você está mesclando aqueles projetos de investimento para a expansão da empresa e os programas com aquilo que já foi projetado da empresa, e claro, além da projeção, tem também aqueles valores que são compromissados, né? Aqueles que você já sabe quais são os valores, você não está nem estimando mais. Aluguel, você paga todo mês e sabe quanto vai pagar de aluguel até a renovação, que normalmente é anual. Você vai jogando lá. Então é como se você estivesse vislumbrando, depois que você colocar lá, vislumbrando o que seria todo o funcionamento da empresa lá para o futuro. É muito legal isso, porque é como se você já deve ter passado por alguma experiência dessa, né? Tá viajando de carro, não tem os postes lá de iluminação, você tá na estrada, começou a escurecer, tá bem escuro, só que você lembra na hora de ligar o farol. Quando você liga o farol, a estrada se abre ali na frente, aquela iluminação toda. Pô, que legal, por que eu não tinha ligado o farol antes, né? Hoje em dia não, né? Porque hoje em dia todo mundo anda de farol ligado mesmo dentro da cidade, não tem mais essa história, tem que ligar o farol na estrada mesmo. Mas na minha época, como eu sou velhinho, não precisava, então quando eu estava viajando lá e estava anoitecendo, aí uma hora você lembrava de ligar o farol porque estava começando a ficar escuro. Bom, mas enfim, é mais ou menos isso, é como se você estivesse vendo o caminho lá na frente, sabe? Como deve ser a empresa, é óbvio que as coisas não vão funcionar exatamente dessa forma lá na frente, mas o fato de você já ter construído o que deverá ser, né, toda essa estrada à frente, significa que vai dar oportunidade para que você todo dia, assim como você deve fazer lá na projeção, todo dia você fazendo os ajustes para poder encontrar mais a realidade, porque a cada dia você tem uma informação nova a respeito do que deve acontecer lá na frente. Por exemplo, há cerca de 2 meses atrás você não tinha a menor ideia que haveria uma Covid, né? E aí chegou um ponto que você passou a saber o que é Covid, que isso está diminuindo. Na maioria das empresas, o faturamento dela, a atividade dela. Então você muda o planejamento. Então a cada dia você tem uma informação nova que pode ser usada para ajustar como deverá ser a empresa lá no futuro. Isso, a cada dia, imagine cada dia fazendo isso durante um ano, você vai passar a ter uma habilidade brilhante em prever o futuro, vai poder até jogar búzio, fazer tarô. Não, tô brincando, tá? Ninguém me leva mal por causa disso, não. Saber o que deve acontecer lá na empresa lá na frente e, evidentemente, fazer as correções de rumo, né? Alterando, por exemplo, determinado projeto, tirando um projeto, talvez até acrescentando um novo, de acordo com o que a estrada aí vai mostrando a respeito e das necessidades da empresa também. Então, poxa, significa que um planejamento financeiro não é um documento que você simplesmente escreve e cumpre. Não, poxa, é um documento que você escreve e continua escrevendo, entendeu? Você não para. Aliás, por falar em documento, o planejamento estratégico até tem um formato que é
já muito conhecido e que eu falei ontem a respeito de como é que você constrói. E convém, é importante. É importante que esteja escrito o planejamento estratégico. O planejamento financeiro não tem um formato, entende? Um método formal de construir que todo mundo saiba, ou os especialistas em finanças saibam e todo mundo faz. Não tem isso. O que é importante é que a informação esteja lá, que mostre o que seja o funcionamento da empresa lá no futuro, considerando uma série de fatores. É claro, eu deixei de lado talvez um aspecto ou outro que não é porque não seja importante, é porque são muitos detalhes, como por exemplo, a liquidez da empresa. Então, quando você está mesclando o que é aqueles projetos de investimento, os programas, com as projeções de fluxo de caixa diário da empresa, você está acompanhando também a liquidez e a capacidade da empresa em, de fato, realizar aqueles projetos. E, ainda, criando cenários. Por quê? Vai precisar fazer gestão de risco. E se daqui a 6 meses acontecer isso para o bem? E se daqui a 6 meses acontecer isso para o mal? E se, enfim, deu para entender, né? Então você vai criando aquela estrada, né? Vai iluminando aquela estrada e depois você vai percebendo e se aparecer alguma coisa no meio da estrada, porque aí você vai antecipando o que você vai poder fazer caso aconteça algo assim, que é justamente a questão lá da ameaça no planejamento estratégico ou até da oportunidade. Com relação à oportunidade é fácil, é você conseguir aproveitar melhor o que tem lá pela frente, não é? Com relação à ameaça, não faz sentido. A ameaça é algo que talvez não exista. Ou ele nasça e morra logo em seguida. Por quê? Porque se você está percebendo que algo lá no futuro poderá acontecer e que vá ameaçar mesmo, né? A sobrevivência da sua empresa, é óbvio, se você conseguir perceber isso com antecedência, você vai tomar todas as providências e ações para que você possa desviar, né, o rumo e talvez até aproveitar aquele evento que inicialmente tinha sido percebido como uma ameaça, transformá-lo, reverter até para uma oportunidade, se for possível fazer. Dá para fazer, se você tiver tempo para poder montar, dá para fazer ou no mínimo sofrer o mínimo, talvez zero impacto de alguma ameaça que tenha visto lá na frente. Então é para isso que é o planejamento financeiro, né? E, poxa, no final, a gente está terminando aí a nossa live de hoje, não tem realmente uma estrutura formal, técnica, tem que ser montado desse jeito, porque se não for assim tá errado. Não tem isso. Pô, faça. Se for para escrever, por exemplo, lá no Word, vai lá e escreve o que são esses projetos, o que são os programas. Como eu sempre falo, comece de forma simples, sem medo de errar, porque com o tempo você vai melhorando. Depois aí o documento, na medida que você perceber que de fato aquilo está ajudando você a perceber melhor como é que deve ser o futuro da empresa e como é que deve carrear, né, e gerenciar os recursos financeiros aí para o futuro. E aí vai valer não apenas para esse ano, né, ou seja, para o futuro mais próximo, também como para o futuro, porque você está construindo, está apontando lá o barco para aquela direção, né? Então a tendência é que você consiga trabalhando bastante. Poxa, espero que tenha valido, né? Às vezes a gente pode ficar frustrado assim porque a gente não dá talvez uma receita de bolo, mas cara, não tem assim, isso é certo, isso é errado. Algumas coisas até tem, mas de modo geral em finanças não tem. Não tem um manual de instruções. Pronto, tem uma nota, você tem que fazer assim, 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 porque aí vai dar certo. E se não fizer assim, 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 vai dar errado, não tem isso. Então cada qual, de acordo com a sua realidade, a realidade da sua empresa, vai fazendo dentro de um determinado formato que lhe melhor convier. Tá bom? Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar aqui e o vídeo vai ficar claro aí no canal da Valoro, no IGTV, né, no Instagram, como também lá no canal da Valoro no YouTube. Dá uma olhada lá, comente, mande dúvida, crítica, pedido, né, de temas que dentro do possível a gente vai atender, tá bom? Obrigado, um abraço e até a próxima.